Uma inteligência iluminada pelo estudo, uma audácia que nada pode fazer parar, um querer que seja inquebrantável e uma discrição que você seja incorruptível. Estes são os pilares para você praticar a magia. Meu nome é Jonathan Toches, eu estou lançando o livro A Revolução. Nele eu busco, através do protagonista chamado Magnus, uma história em que a magia é utilizada para combater a corrupção no Brasil. Vale muito a pena conhecer essa obra e, para saber mais sobre ela, basta acessar o link que você vai conhecer os mistérios da magia e também da história brasileira de uma maneira indescritível. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Como sempre, hoje nós teremos uma convidada muito especial, vai trazer a sua história, todo o seu trabalho ligado à espiritualidade, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E claro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar os seus comentários e compartilhar muito o nosso episódio de hoje e, claro, todos os outros episódios do canal. Bem, então vamos para mais um 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert. Como foi dito, estamos começando mais um episódio. Eu espero muito que essa semana esteja sendo muito boa, produtiva, mas com momentos de alegria, felicidade e de autoconhecimento também. Então hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante que vai ser com a Tamara. Eu já vou pedir para ela se apresentar. E Tamara, você pode, por favor, dar um oi pro pessoal que está assistindo? Olá a todos vocês. Estou muito contente de estar aqui hoje para me apresentar para vocês e trazer um pouquinho da minha vivência espiritual, né? Estou muito feliz, muito contente com esse convite. E vamos conversar sobre isso, né? Vamos falar sobre espiritualidade. Legal. Bom, então, Tamara, a gente tem um hábito, né? Que nós achamos bem importante para conhecer melhor, né? A nossa convidada, os nossos convidados. E a nossa audiência gosta muito de escutar a parte da sua infância. Então, como ela foi, essa sua mediunidade, essa questão sensitiva, essa questão da espiritualidade, ela já nasce na sua infância, a sua família já tem essa tradição ou não, veio de uma outra religião? Conta um pouco para nós deste momento da sua vida. Bom, eu nasci numa família católica, né? Muito católica, inclusive, mas com uma espiritualidade muito presente também, né? Eu acredito que todos nós temos um caminho espiritual desde que a gente nasce, né? A gente já vem predestinado. Tenho muito isso forte no meu coração. E eu cantava na igreja desde pequena, enfim. E aos 13 anos, eu comecei a ter uma sensibilidade espiritual maior, mais forte. Então, eu comecei a ter sonhos com revelações. Eu tinha aquele sexto sentido, parece que eu sentia quando ia acontecer algo. Então, assim, começou a me despertar uma curiosidade muito grande, né? Mas, assim, nunca não havia compartilhado com os meus pais, porque eu achava que talvez para eles não seria um caminho que eles gostariam que eu seguisse, porque até hoje ainda a gente tem muito preconceito, né? Em relação à nossa religião, ao que a gente segue e à nossa doutrina. E antigamente na TV era muito comum a gente ver falar sobre espíritos, sobre... Né, a Márcia Sensitiva mesmo era uma figura que, todo domingo ela estava na TV. Então não tinha como fugir muito sobre isso, né? Era falado um pouco, a gente tinha esses debates em casa, mas não algo tão presente. E aos 14 anos eu me aventurei a comprar um baralho cigano, porque eu achava legal, porque eu falava, não, isso aqui vai me conectar de alguma maneira, né? E aí, comprei esse baralho, inclusive era o baralho do André Mantovani, que também ainda tem um trabalho incrível, né? Hoje nas redes sociais. E aí, através desse baralho, veio um livrinho e eu li aquele livro e aquelas palavras não entravam na minha cabeça. Eu falava, gente, isso é muito difícil, eu vou desistir. Com 15 anos, eu decidi entrar um pouco mais na espiritualidade e principalmente nessa linha cigana, que é a linha que eu trabalho, que é a linha que eu amo e que sou apaixonada. E aí eu comecei a brincar de jogar, sem ler, sem pautas, e eu acertava tudo.
E eu tinha medo, às vezes, porque essa pessoa me perguntava uma coisa e falava, gente, você tem certeza que você quer saber isso? Porque eu vou responder de verdade. E aí aquilo eu comecei a desenvolver, né, o jogo, o baralho cigano, comecei a entrar um pouco mais nessa linha espiritual, né, do povo cigano em si, que é uma linha que eu trabalho, hoje é a linha que eu me dedico mais. E fiz cursos depois disso, comecei a frequentar alguns lugares, terreiros de umbanda e tal, para desenvolver minha mediunidade. Só que, assim, infelizmente, as pessoas estragam tanto a igreja, quanto o centro, quanto o terreiro, não importa. O ser humano, às vezes, quando ele coloca a mão, não vai para frente. Então, eu não me sentia à vontade, confortável. Então, hoje, desde o início, me desenvolvi, sim, a minha mediunidade, trabalho com as minhas entidades, recebo os meus guias, mas esses trabalhos são todos feitos dentro da minha casa. Entendi. Eu não tenho um terreiro que eu frequente, ou não tenho uma casa aberta. Certo. O meu trabalho ele é muito fechado, muito exclusivo, né? Então, eu não tenho nenhuma casa que eu frequente. Já frequentei muitas casas durante muitos anos. Hoje eu tenho 35 anos, então são quase 20 anos aí de experiência. Mas eu não tenho uma casa que eu esteja alojada, assim, né? Num lugarzinho só para mim, entendeu? Entendi. Bom, então aí é bem interessante. Você teve uma trajetória de um chamado, né? Uma coisa muito pessoal. Vem de uma família, como você narra, católica, praticante ali, né? Sim. E até o termo praticante hoje não é muito legal usar, mas é o católico que segue, né, a doutrina, que segue os preceitos, enfim. E de repente você tem uma sensação, desperta em você, né, algo diferente daquele ambiente que você estava acostumado. E realmente na televisão, né, muita coisa ligado a esse universo mais esotérico, mais místico. E o não vínculo a um espaço é uma tendência também que é aquilo que funciona para você. Sim. Né? A gente entende também que isso é positivo, né? É algo que é da pessoa. Sim. Porque às vezes funciona de um lado, mas não funciona do outro. Exatamente. Às vezes para mim funciona, para você não, né? Porque cada um tem lá a sua individuação, né? Então isso é um caminho muito interessante que eu acho que todos nós temos de alguma forma, nessa busca, né? Porque todo mundo tem. Sim. Né? Nós já nascemos com essa ansiedade de buscar, né? E às vezes você chega e fala, nossa, aqui é meu lugar, né? Você se identifica ali com aquele espaço. Então é bem legal. E quando que você começa... porque 15 anos você está lá no primeiro médio, né? Você está ainda muito jovem, era criança, adolescente. Ainda. Hoje em dia as meninas de 15 anos não são mais crianças, mas eu era criança. Diferente. Mas com 16 para 17 anos que eu iniciei mesmo a minha trajetória, vamos dizer assim, com os guias, com o desenvolvimento mediúnico, com um aprofundamento maior para entender. O primeiro curso que eu fiz foi com 15 anos mesmo. Mas eu fiz o curso porque eu entendia o que o jogo falava para mim, eu escutava o que a cigana tinha para me falar, mas às vezes eu não conseguia passar isso pro cliente. Porque imagina, como que eu vou atender alguém e a pessoa tá me perguntando, meu marido tá me traindo? Cara, como que... Eu não tinha ainda essa... Né? Então, eu precisei dessa maturidade e eu fui buscar o curso por isso. Porque eu já sentia que era para mim. Esse caminho era meu. E, assim, não tinha mais como voltar atrás. E a questão da linha cigana, qual foi o momento que você entendeu que esse seria um caminho para você? Então, essa pergunta é engraçada, porque assim... Eu nasci com isso. Eu não consigo te dizer o período, o tempo. É um sentir. É um sentido, é um dom, é uma força, é uma alegria que tem dentro da gente. Porque, assim, se você falar pra mim, a partir de que momento... Acho que desde o primeiro momento que eu vi qualquer coisa relacionada ao povo cigano. Porque aquilo sempre me despertou uma curiosidade muito grande. Só que até uma certa idade, você tem que fazer o que o pai e a mãe ordenam. Você não tem aquela liberdade. Hoje as crianças têm uma liberdade danada, mas antigamente a gente não podia falar tal coisa, se portar de tal maneira. Então eu me encantava muito pela dança do ventre, eu achava aquilo encantador, aqueles lenços com aquelas moedinhas. E aquilo despertava dentro de mim. Mas com 14 anos, que foi quando eu decidi comprar o baralho, eu via muito o André Mantovani jogar, eu era muito apaixonada por ele. Eu não perdi o programa. Que ele fazia na época, acho que era na Gazeta, né, Lincoln? Na Gazeta. E aí... Eu fui buscar comprar esse livro, e no livro ele conta uma história, assim, ele tem toda uma narrativa, é muito encantador. Então, por aí eu já me apaixonei. Depois, acho que com 17 anos, 17 para 18 anos, foi quando eu conheci o meu esposo, que é um cigano de verdade, é um cigano de sangue mesmo,
eu comecei a entrar um pouco mais nesse mundo e eu comecei a fazer feiras esotéricas, feiras legal. místicas, enfim. Legal. Tá. Então, isso também me conecta de alguma maneira. Mas eu vou falar pra entendi. você que a minha alma é cigana. Eu Tá. nasci assim e já nasceu dentro de mim, então eu não posso dizer quando foi. Aham. Pra mim é desde que eu nasci. E como que é Entendeu? o seu processo de estudo? Porque, às vezes, quando a gente pensa num processo de estudo individual, é muito você com a sua rotina, você tem que ser muito responsável E também. disciplinada, E né? disciplinada. Sim. Então, eu imagino que você, desde muito nova, teve que criar uma disciplina, até para você estudar, para você refinar essa sua intuição. Como que foi isso com você? Na verdade, assim, com 15 anos, que foi quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais mesmo nessa questão do baralho, do oráculo em si, da espiritualidade, eu sempre busquei muito ler, porque eu acho que a leitura, para mim, é algo que me passa um conhecimento gigantesco. Porque, às vezes, vendo uma palestra ou ouvindo alguém falar, eu não conseguia absorver tanto. Tá. A Então, leitura, não. Ela sim. já afirma pra você. Parece que encaixa, entra, fica dentro da minha cabeça. E eu acho Entendi. que isso para mim, foi o que me ajudou muito. E aí eu conheci muitas pessoas que me ajudaram, pessoas incríveis que me trouxeram um certo feeling, assim, de me dar dicas, de me ensinar, de me doutrinar, de me falar, olha, faz assim, assado. E aí, com 16 para 17 anos, foi quando eu comecei a frequentar os terreiros, né? É assim, eu tinha uma rotina muito regradinha, porque eu tinha que ir para a escola, não estudava ainda. Tinha que ir para a escola, eu fazia as minhas coisas. Quando eu estava livre, eu podia fazer Tá. as minhas coisas. Também a mãe falava, não, pode ir, vai. Eu fiz curso de benzimento já, também Legal. muito nova, porque o benzimento também é algo que está enraizado no Brasil, né? É. A gente tem isso na nossa Sim. cultura. Tradição. Sim. É. E todo mundo já foi numa benzedeira, né? Tem essa. Então, eu também fui buscar por esse lado de entender o poder das ervas, dos cristais. Eu sempre busquei me conectar com a espiritualidade. Então, eu acredito que eu fui pegando aqui um pouquinho de cada coisa no tempo que eu tinha, obviamente, que não era muito, mas depois dos 18, 19 anos, quando eu terminei a escola, eu comecei a me dedicar mais. Fiz alguns cursos. Não dei cursos ainda, porque eu acho que dar curso é uma coisa muito, muito forte, assim. Você tem que ter uma linha muito firme para você ter, né? Mas eu fiz muito curso, já ensinei algumas pessoas também a fazer alguns tipos de magia, trabalhar com benzimento, com as ervas também, que eu acho que tem um poder de cura incrível e a gente às vezes esquece disso. Ai, tô cansada, vou tomar um remédio. Cara, faz um banho, sabe? Faz um banho, se energiza, cuida da sua energia, porque isso também é uma coisa muito importante que eu aprendi ao longo do tempo. Já tomei muita pancada nessa vida, não foi pouco. A espiritualidade já me avisou muito sobre muitas coisas que iam acontecer. E às vezes, por nosso relaxo, às vezes a gente tem uma certa preguiça, né? Eu aprendi do modo difícil. Mas a gente não pode deixar de ouvir a nossa espiritualidade. Eu acho que assim, muito importante você se dedicar e ter uma constância de prestar atenção no que o seu espírito está falando, na sua espiritualidade, nos seus guias ou no que a pessoa acreditar, né? Sim. Nessa força, porque a gente está sendo regido por uma força que é muito maior do que o nosso entendimento. Eu acredito muito em sinais. Eu acho que o que você disse tem muito a ver com isso, né? Sim. A gente tem que aprender a ler esses sinais. Sim, falando em ler, eu acho que você podia falar um pouco pra gente sobre o baralho cigano e quais são as principais diferenças dele dos baralhos de tarôs tradicionais que são mais populares, né? Sim. Você podia contar um pouco pra gente, que eu fiquei Claro. curiosa. Bom, o baralho cigano é composto por 36 cartas, Tá. né? E eu costumo dizer que o baralho cigano ele é mais objetivo que o tarô, né? O tarô a gente tem mais de 70 cartas, é um jogo mais complexo de interpretação, para mim mais difícil. Eu jogo tarô, mas eu sou íntima do baralho cigano e a cigana fala comigo aqui de uma forma muito clara, muito objetiva. Então, o oráculo, ele serve para quê? Para trazer para você clareza, direcionamento, né? Entendimento. Muitas vezes a pessoa está passando por uma situação muito complicada. E eu costumo dizer que quando a gente tem um problema e a gente dá atenção para esse problema, você começa a viver dentro do problema. Então, nunca vai sair daquele problema. E o baralho cigano, ele te ajuda a entender tudo que está acontecendo, o que vai acontecer nessa questão de prever o futuro é real. O baralho cigano pode prever o seu futuro, com certeza. E através de uma leitura, né, você consegue saber sobre a sua saúde, sobre os seus familiares, sobre todas as áreas, né? O oráculo, ele vai trazer para você essas respostas direcionadas ao seu campo espiritual e também da Terra, né? Do plano da Terra. E aí, dentro da questão oracular, você começa já um trabalho de caráter profissional
com o trabalho com o oráculo. No oráculo, é oráculo, Sim, né? Cigano, oráculo, sim. o nome correto, É. né? E isso já acontece logo cedo ou você acaba, como muitos às vezes fazem, indo para alguma área profissional, aí fala, não é isso que eu quero me dedicar a minha vida a um caminho. Já muitos convidados vieram aqui, e Sim. convidados, né? Que tinham profissões assim, Tamara, completamente desconectada do mundo da Sim. espiritualidade, enfim. E num dado momento fala, não, eu vou assumir isso para minha vida e vou trabalhar com isso. Isso foi cedo também para você? Ou você se aventurou em outras áreas Não, e o oráculo entrou dentro desse projeto? Eu sou muito comunicativa, É. né? Então, eu não consigo ficar parada muito tempo. Então, eu sempre tenho alguma coisa que eu quero fazer. É. Então, primeiro eu já tive banda, depois eu fui trabalhar em shopping, que eu acho que toda jovem, assim, a gente tem meio que uma ilusão, quando a gente trabalha no shopping, a gente vai ganhar muito dinheiro. E aí eu fui trabalhar no Agitado, shopping, né? muito, Luzes, luz e tal, e gente bonita, né? Porque trabalha gente bonita no shopping. Inclusive, eu trabalhei nos dos shoppings mais caros de São Paulo, que é o Shopping Iguatemi. Trabalhei lá também. E, assim, eu tinha um futuro muito promissor. Aonde eu queria trabalhar... E, assim, falando sobre um pouco também, um pedacinho da lei da atração, isso sempre funcionou para mim. Porque eu via uma loja e eu falava, eu vou trabalhar nessa loja. E passava, sei lá, 3, 4 meses, eu conseguia um emprego na loja. E, assim, desde muito cedo, tá? E que eu tô te falando, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E passei por várias experiências. Então, assim, eu sempre tive muito empenho no que eu fazia. Tá. Mas, sabe quando parece que tá faltando alguma coisa? Tá. Então, eu trabalhei numa loja a última vez com 17 para 18 anos. Foi a última vez que eu trabalhei para alguém, né? E assim, aquela loja era para mim ter um futuro muito promissor. Era para mim ter... Hoje era para mim ser dona dessa loja, se bobeasse, né? Mas não, eu não me sentia completa. Porque você trabalhar com o ser humano é muito complicado, né? Aqui eu também trabalho com o ser humano. É muito complicado. Mas aqui eu consigo lidar com a situação melhor do que vendendo um produto ou algo do tipo. Então, eu cursei o ensino médio, tudo. Não fiz faculdade, não me interessei em estudar. O meu negócio era aqui, era imagem, era alguma coisa relacionada a isso. E desde os 18 anos eu já trabalho fielmente com o baralho cigano. Eu vivo disso, é o meu trabalho. É o seu trabalho. É o meu trabalho. Eu trabalho com isso. Eu sou também artesã, mas não sei nem, porque o pessoal às vezes não valoriza, né? Mas é um trabalho importante também. Sim. Lógico Eu que pinto, Com eu faço certeza. mandalas. Tá. Depois eu vou mandar umas fotos para vocês verem. Legal. Legal. Eu faço mandalas, eu faço artesanato, eu faço muita coisa. Eu não consigo ficar parada. Então, tudo... Até na minha casa, se tiver alguma coisa para pintar, eu Você vou vai lá. Eu não sossego. Que legal. Então, assim... Eu não tive essa opção, vamos dizer assim, porque eu não queria mesmo. Tá. Eu queria trabalhar com isso. Essa foi sua escolha. Eu fui escolhida. Você sabia seu caminho e foi. E eu fui. Eu Boa. segui o meu coração, Legal. segui o meu sexto sentido, a minha intuição, né? E dei valor ao dom que me foi dado, porque isso aqui pode fazer 1 milhão de cursos. Se você não tiver o dom ali dentro de você, não dá certo. E como que funciona? A pessoa, ela procura você através das redes sociais, enfim. Depois até você, por favor, deixa aqui seus contatos, Vou a deixar. rede social. Para que, é claro, as pessoas que estão assistindo, tem muita gente que tem interesse, né? Que gostaria de ter uma experiência e, de repente, vão te procurar, né? Sim. Através do contato. Mas como que é o processo? A pessoa busca o seu trabalho por N razões, cada um lá dentro da Sim. sua intimidade deve procurar você. E como que é o procedimento? Você faz a abertura oracular, faz os aconselhamentos, depois se acompanha. Como que funciona? Então, tá bem complicado hoje em dia ser cartomante. Tá. Essa é a verdade, né? As pessoas não valorizam o nosso trabalho. Elas acham que a gente está se divertindo e não é bem assim, né? Hoje eu tenho 3 meios de chegarem até mim, que é através do meu site, eu tenho Instagram e TikTok também, né? Então, quando a pessoa me procura, né, a gente marca, agenda uma consulta, eu tenho diversos tipos de consulta. Desde o aconselhamento do jogo, que é apenas uma carta, você vai mentalizar ali, eu vou tirar uma carta para você e vou te dizer o que essa carta tá dizendo, o conselho da cigana para você. E aí seria aleatório. Aleatório. Tá. A pessoa mentaliza lá na casa dela, Tá. porque esse jogo também é online. Você não precisa nem sair do conforto da sua casa, você fica lá Tá. e vai ter uma experiência maravilhosa. Mas dá para fazer o aconselhamento,
Dá para fazer pergunta de sim ou não. Tá. Por quê? Porque essas... entendi uma pergunta, 3 perguntas e a consulta completa que tem... Primeiro, eu vou falar. Então, eu vou abrir o meu jogo para você. Tá. Você não precisa me falar nada da sua vida. Eu vou falar tudo para você o que o jogo tá me falando e depois você pode fazer até 7 perguntas e no final eu dou um aconselhamento. Tá. Você me perguntou em relação a acompanhar, né? Eu tenho muitos clientes. Tá. E todo dia é cliente novo. Ou seja, só para perguntar ou para se consultar. Então, eu não consigo fazer um acompanhamento. Mas, esses dias mesmo, eu recebi um feedback de uma cliente de 5 anos atrás. E ela falou para mim assim, olha, você falou para mim que eu ia casar. E você falou para mim que eu ia casar com outra pessoa e ia engravidar. Eu não acreditei em você. Mas, realmente, eu casei. Depois, eu casei de novo e tive um filho. Então, assim, gente de muito tempo. Nossa, meu telefone cheio de depoimentos. Então, assim... É uma experiência, né? E como eu estava falando para vocês, não reparem, eu sou bem aleatória nas coisas. Mas como eu estava falando para vocês, está bem complicado hoje ser cartomante, ser taróloga, porque as pessoas não valorizam o nosso trabalho. Elas acham que a gente está brincando, elas acham que a gente faz isso aqui porque a gente ama fazer isso. Eu amo fazer isso. Mas eu preciso sobreviver também. É seu né? trabalho. Eu me especializei, eu fiz diversos cursos, eu investi nisso. Então, eu tenho que ter uma remuneração por isso. Né? E hoje em dia, através do meu site, por exemplo, que é no Google, eu vejo pessoas que me chamam e falam assim, é de graça? É gratuito? Ah, mas eu fiz uma consulta de graça. Gente, depois eu preciso dar 3 dicas para você não cair em golpe. Porque o que mais tem hoje é golpe. O que mais tem é golpista, pessoas se aproveitando da fragilidade das outras pessoas. Eu fico indignada com isso, isso me entristece, meu coração fica machucado com essa situação, porque às vezes a pessoa está ali passando por um sufoco, a pessoa já está com... Vamos supor, a pessoa está com problema financeiro, ela já não tem R$1. Aí ela vai tirar lá os R$50 para pagar uma consulta para uma pessoa, e essa pessoa vai enrolar ela? Gente, isso é uma mega sacanagem. Entendeu? Então, assim, hoje em dia tá muito complicado. As pessoas me chamam, é de graça? É de graça? Eu passo o valor, a pessoa já desaparece. Igual fumaça. Então, é muito difícil, é muito complicado hoje. Mas a pessoa tem que entender que isso aqui é um tratamento também. Você vai tirar as dúvidas que você tem na sua cabeça, os problemas que você está enfrentando hoje, você vai saber se eles vão ser resolvidos ou não, né? E vai trazer uma esperança também. Porque, assim, uma taróloga que só dá notícia ruim, amor, foge. Ela tá querendo te passar a perna, entendeu? Não existe, nós não nascemos, nós não fomos criados por Deus para viver nessa terra uma penúria. A gente escolhe o nosso caminho. Nós escolhemos os nossos caminhos, né? Então, assim, se você viver dentro do problema, como eu estava falando, né? Você vai viver sempre dentro do problema. Então, tem que tomar muito cuidado, cuidar para quem você entrega a sua espiritualidade, o seu nome, a sua data de nascimento. Você vai fazer um jogo cuidado, procure referências dessa pessoa. Não jogue cartas com qualquer pessoa. Não estou falando que eu sou a melhor de todos, porque tem muita cartomante boa. Inclusive, eu não consigo jogar para mim. Eu tenho uma pessoa da minha confiança que faça as minhas consultas mensalmente. Né? Mas as pessoas precisam cuidar um pouco mais, né? O ser humano precisa olhar mais para o outro. Tem muito picareta, muito charlatão. Assim, eu vou dar 3 dicas. Posso dar 3 dicas? Claro. Por favor. Eu até anotei, mas acho que eu vou lembrar. 3 dicas para você não cair no golpe da falsa consulta. A primeira dica, não fala nada da sua vida para a pessoa. Ah, eu quero fazer uma consulta. O que está acontecendo? Se a cartomante te perguntar isso, você pode correr, que é furada. Segunda dica, consulta por mensagem de texto, aquelas que você sabe que tá muito genérica. A pessoa copia e envia. Copia e cola para você. Copia e cola. Gente, não existe isso. Eu já vi muito, já chegou muito cliente para mim. Olha, eu recebi essa consulta, um texto enorme, gigantesco, com palavras muito aleatórias. Ctrl+C, Ctrl+V, Isso, né? Exatamente. Chat GPT, né? Totalmente isso. Então, foge. Consulta copiada e colada, não dá. Cai fora. Consulta de R$10. Gente, parece que o Instagram inteiro virou tarólogo, cartomante. Tudo bem, eu tenho consulta de R$20, que é o aconselhamento. Mas você não pode confiar a sua vida numa pessoa que, às vezes, começou agora ou está cobrando um valor muito baixo, R$10 é impossível. Não dá. A gente é ocupada, a gente não tem tempo, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente vai dedicar o nosso tempo para te atender. E o baralho cigano, ele não vai só falar alguma coisa, ele vai trazer uma revelação para você. Então, consulta com preço muito baixo, corre também. Pessoa que pergunta demais, mas essa pessoa é o que seu? Mas o que está com... Também não dá. Então, assim, as pessoas precisam tomar cuidado,
né? Não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, cada um cobra o que quiser. Mas eu acho um absurdo. Sim. R$10 uma consulta? Não dá. e Eu demoro 30 minutos na consulta mais básica que eu tenho. São 30 minutos. Então tem que valorizar. E tem uma questão que você falou do golpe. Infelizmente, esses golpes, eles estão em todos os segmentos, né? Sim. Todos. E eu creio, posso estar errado, mas aquilo que envolve emoção, o golpe, ele atinge mais fácil. Porque a pessoa está vulnerável Sim. muitas vezes. Totalmente. Por conta dessa condição que a pessoa está, ela acaba no desespero se entregando. Sim. Que é um E momento de aonde é o grande vulnerabilidade, né? risco, que é o grande risco, porque o golpe aí não é só financeiro, né? Você vai ter um Nossa, impacto emocional. emocional e aí eu já vou emendar minha pergunta. O tamanho da responsabilidade daquilo que você fala. Sim. Então, como que você equilibra isso? Porque, como você mesmo fala, né? O fato de ser sensitiva, você escuta informações. Sim. Como você toma cuidado em passar isso? Porque é muito delicado. Você está mexendo com a vida do outro. Né? E Sim. você não sabe o que o outro vai fazer depois com aquela informação, porque ela vai absorver aquilo e como ela vai trazer isso para o cotidiano dela, né? Então, como que você trabalha isso? Eu acho que isso é legal as pessoas escutarem para entender aonde está a seriedade, né? De tudo aquilo que você faz, né? É importante falar sobre isso, porque como a gente já falou, eu também já falei, assim, às vezes a pessoa acabou de fazer um curso de tarô, ela acha que ela tá mandando ver, e aí ela vai jogar, e às vezes a pessoa vai perguntar, um exemplo, eu tô com uma doença, eu vou morrer, ou eu vou ter que fazer uma cirurgia. Como que você... Sabe, eu com 15 anos lá, há 20 anos atrás, eu não ia nunca na minha vida me arriscar a responder uma pergunta dessa. Assim, né? Mas hoje eu tenho uma intimidade muito forte com os meus clientes. Então, às vezes, como eu brinquei, né? A mulher fala pra mim assim, meu marido tá me traindo. Fala, mas peraí, o que você vai fazer com essa resposta? Me conta. Você vai chegar no seu marido e vai falar, a cartomante me contou que você tá me traindo? Ou você vai buscar entender o que está acontecendo dentro do seu casamento para encontrar uma maneira de corrigir se você realmente ama, se esse relacionamento vale mesmo a pena. Então, assim, eu tenho uma cigana que me acompanha e a minha espiritualidade ela é muito presente no momento do meu jogo. Então, eu sei, até meio prepotente falar isso, mas eu sei o que eu posso ou não falar para o cliente, mas eu sempre falo. Apesar de tudo, eu sempre falo. Já vi gente me perguntar, minha mãe tá doente, ela vai morrer? Vai morrer. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir, eu tenho essa opção. Se eu quiser mentir, eu posso mentir. Sim. Eu sou um ser humano, né? Não sou uma alma pura, um espírito evoluído. Então, eu sempre respondo. Mas é como eu falei pra você, tem algumas perguntas que eu tenho essa afinidade. Mas o que você vai fazer com essa resposta? Porque o baralho vai responder. Você quer realmente saber se seu marido tá te traindo? Você quer saber se seu sócio tá te roubando? Quer saber se aquela pessoa do trabalho tá tentando puxar seu tapete? Mas você vai fazer o quê? Até porque se existe a pergunta, é porque já existe uma dúvida. Então, alguma coisa está errada nessa relação, seja ela qual for. Exatamente. Né, de um Nem casamento. sempre uma relação afetiva, né? Pode ser uma relação profissional. Sim. E assim, 70% amor, 30% assuntos aleatórios. Então, assim, sempre mais perguntas assim, que eu julgo de cunho mais responsável, é sempre na parte de relacionamento. De relacionamento, entendi. Hoje, 70% dos clientes que me procuram é para casos amorosos, né? O pessoal tá bem carente ultimamente. Eu ia perguntar justamente isso, porque eu trabalhei numa emissora e tinha essa coisa deles trazerem essas pessoas. E as perguntas eram sempre, eu vou encontrar o amor da minha vida? Ou eu vou ficar rico nesse ano? É sempre esse mesmo perfil, né? Engraçado. O pessoal gosta muito de saber sobre o amor, o que vai acontecer. Eu atendo muitas pessoas que estão separadas, pessoas que estão passando por um processo difícil. Eu realizo trabalhos também espirituais, trabalho com magias, né? Mas sempre que a pessoa chega até mim, está muito desgastada espiritualmente. Então, já vem com essas perguntas. Quer saber do amor? Ele me ama, ele vai voltar. E se ele te amasse, não tinha ido embora, né? Mas sempre tem essas perguntas assim. Eu vou ficar com essa pessoa. Enfim, são as perguntas mais comuns, né? Se gosta, se vai ficar. Enfim.
E sobre o trabalho também, que eu acho Trabalho, que essa questão do dinheiro também é o uma coisa que mexe. Pega para muita gente. Então, olha, eu tenho uma curiosidade. Eu entendo a espiritualidade como algo fundamental para o ser humano e esse crescimento, essa evolução espiritual, ela é parte da minha lapidação como ser humano, né? O oráculo cigano, ele bem orientado, né, por uma pessoa que tem preparo, ele propõe isso também para a pessoa que está recebendo dele as informações, esse crescimento espiritual, esse caminhar espiritual, porque você diz o seguinte, que isso é real, até você lá na emissora de TV que ela trabalhava, a gente conversava sobre isso, a maior parte é amor e trabalho e outras coisas. Mas tem gente que te procura e fala assim, eu preciso me achar espiritualmente, eu preciso crescer espiritualmente. Aí o oráculo atende isso, você sente uma força grande nesse sentido? Como eu te falei, eu tenho a manifestação da minha cigana durante o atendimento. Então, às vezes, nem o baralho não precisa falar. Ah, entendi. Entendi. A cigana já me dá esse toque. Mas tem muita gente que me procura e fala sobre isso. Que quer desenvolver, mas não acha um lugar. E eu me lembro muito de mim, assim, na juventude, porque eu não achava também um lugar. Porque aí você chega para trabalhar e aí tem uma mulher que tá lá trabalhando, mas tá com inveja e não sei o que. Porque a roupa daquela cigana é mais bonita. Então acontece. Então tem muita gente que me procura também sobre isso. E eu sempre procuro dar uma orientação, porque o jogo ele consegue me responder de forma objetiva. Então, se a pessoa me perguntar, eu quero saber se o meu caminho é dentro de tal religião ou dentro da espiritualidade. Eu quero saber, porque assim, tem perguntas, as pessoas perguntam às vezes, eu quero saber qual é a minha cigana. Aí não dá. No jogo não dá pra saber. Qual é meu Exu? Quem é minha pombagira? Não dá pra saber no jogo. A gente tem uma indicativa, sim, se você tem ou não uma mentora ou mentor espiritual nesse lado. Mas para saber, só com uma propriamente consulta com uma entidade. Aí dá pra cigana passar pra pessoa, porque vocês entendem um pouco sobre isso, né? As entidades, elas conseguem ter um feeling espiritual muito maior do que um jogo, né? O baralho cigano, ele vai te orientar sobre questões que estão acontecendo hoje, pro futuro ou do seu passado, né? Mas me procuram, sim, eu consigo dar essa orientação através do jogo, mas principalmente mais ainda através da minha mediunidade, da minha sensitividade, enfim. Ah, legal. Agora, no tarô, a gente sabe que existem as lâminas e as lâminas, elas correspondem a uma determinada orientação. Então, tem o tarô de tal, tarô A, B, C, D. Um né? monte, né? Um monte. Nossa. Das bruxas, dos anjos, Tudo, dos guardiões. Hoje tem, às vezes você vai em grandes livrarias que tem ali a amostra, né? E você olha, mas é uma infinidade de possibilidades, né? Tem até de séries hoje. Tem. Martins Fontes é uma das melhores livrarias pra você ver, só pra ficar vendo os tarôs que tem lá, é muito diferente. Tem de tudo. Tem de tudo, tem dos gatinhos, tudo, tem dos gatos, agora eu vi também. Tem de muito tudo. legal. E Eu acho bizarro, né? Eu acho É bizarro. muito, mas é muito. E é muito engraçado porque são ilustrações muito específicas, eles contam histórias, né? Eu vi um lá que tinha, não lembro de qual animal que era, acho que era dos dragões. E aí criaram uma história, tipo um livro de ficção que vinha por trás. Eu achei, mano, muito trabalho, muito Mas legal. você sabe que, assim, ó, mesmo sendo um oráculo de gatinhos, por exemplo, ou um oráculo de dragões, dentro daquele livro que você vai comprar, né, você vai adquirir aquele tarô, vai ter ali o entendimento de como você vai fazer essa leitura. Então, se você tiver uma sensibilidade espiritual e você tiver uma vidência e você tiver um dom para ler oráculo, você vai conseguir ler o tarô do gatinho. Sabe assim? Porque é um pouco confuso, né? Mas acho que as pessoas conseguem entender. Cada lâmina desse jogo aqui, ela tem um significado, uma simbologia. Mas cada pessoa vai interpretar de uma maneira. E se você for seguir à risca o que está escrito no livro, você vai ficar confuso às vezes. Porque imagina, saiu aqui, ó, raposa e pássaros. Meu Deus, o que essas cartas querem dizer juntas? Porque lá no livro tá falando uma coisa de uma coisa... Então, assim, a interpretação não é só a leitura do livrinho que vem junto. Entendi. A interpretação precisa acontecer de uma forma íntima também, espiritual, entendeu? Então, se você tem o tarô do gatinho, você vai aprender a jogar o tarô do gatinho. É mais ou menos assim. E nesse caso, na verdade, eu faço essa pergunta porque esse tarô cigano, eles são todos iguais quando se fala é um tarô cigano
ou tem lâminas diferentes, produções diferentes? Então, na verdade, para mim, o baralho cigano é um só. Tá. Tá. O que vai mudar é a ilustração das Ah, cartas. Porque, por exemplo, aqui, nessa carta aqui, a gente vê uma raposa. Tá vendo? Uma carta bem Tá. bonita. Mas, às vezes, a raposa vai estar pintada de uma forma diferente ou vai estar simbolizada por algo diferente. Mas o número 14 sempre vai ser a raposa. Entendi. Entendeu? É padrão. É padrão, É é padrão. padrão. O tarô, não. Tem várias variações. Tem muito Mas variação. tem esse baralho cigano, tem o baralho da cigana tal, o baralho da cigana X, Y. E tem vários também, mas é sempre a mesma mesma estrutura. simbologia. Do 1 ao 36, a mesma, a magia da coisa é a mesma. É a mesma. A figura vai estar interpretada de uma forma diferente. Mas é sempre a mesma É coisa. porque, na verdade, na lâmina tem uma arte, né? Sim. E tem É o que pessoas... muda a arte. Exatamente, as É. pessoas desenvolvem, Aham. ainda mais hoje, com toda essa tecnologia de ilustração. Aqui você vê, por exemplo, cada carta é simbolizada por um naipe também. Então, se você tiver é porque eu não vou muito pelo naipe. Eu vou mais pela imagem mesmo, pelo sexto sentido. Mas, por exemplo, se eu tivesse um baralho aqui de jogo, eu poderia jogar para você. Aham. Porque eu vou pelo naipe, pelo Entendi. número e pelo naipe. Então, Ah, vai tá. funcionar do mesmo jeito. O tarô cigano, ele oferece, então, o naipe, a imagem... Aqui nesse tarô que eu tenho, que eu comprei... tarô não, baralho cigano. Baralho cigano. Que eu comprei na última feira mística que eu fui. Aqui, essa carta é bem legal, porque ela mostra pra mim o naipe, Ah, ela mostra pra mim o elemento dessa carta, Tá. que é muito legal, e o número. Então, por exemplo, essa carta é a carta da raposa, elemento fogo. Então, às vezes, até dependendo da pergunta da pessoa em relação à espiritualidade, ela também vai responder, né? Entendi. Então, eu sempre que vou fazer a consulta, eu tenho depois que a gente faz a consulta, eu dou toda uma orientação para a pessoa. Então, o banho, que é legal ela fazer, porque é importante também. Não adianta a pessoa vir me procurar, tá lá, coitada, desequilibrada, totalmente descarregada de energia. Não dá para ficar daquele jeito, né? Então, eu sempre passo. E aí, de acordo com as cartas, a gente vai tirando os últimos conselhos do jogo, eu vejo ali os naipes, eu vejo a simbologia também do elemento, e aí eu indico dela acender uma vela, fazer um banho, ou usar um cristal, que eu amo. Cristais também, que eles trazem uma energia muito legal para o ambiente. Então, isso também é muito importante. Então, só com um baralho com naipes, a gente já consegue também jogar. tá. Mas aqui é mais pela ilustração mesmo. O que muda neles é só a figura, a forma de desenho e tal. E são todas representações de animais? Não. A gente tem várias representações no jogo. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. A carta Tá. da torre, por exemplo. É uma torre linda, gigantesca. Essa carta, ela fala de tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, que nós precisamos trabalhar, né? Colocar para fora, resolver. Problemas que a gente está empurrando com a barriga, coisa que a gente está deixando para depois, sabe assim? Essa carta, essa é a simbologia da carta da torre. Essa é uma carta de elemento ar, por exemplo. Aí tem o cigano, ó. Tá. Carta dos peixes também, estrelas. Ah, esse baralho aqui é lindo, eu sou Ilustrações muito apaixonada. A arte dele é A arte é sensacional. linda, é uma coisa meio medieval, assim, eu não sei te explicar, olha. E as cores, né? As cores são É, muito bem bonitas. isso, ó. É. Mas o meu primeiro baralho tá ali, que é o do André, que eu comprei. Inclusive, depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, ele tá, coitado, surrado. Já virou pastel, tadinho. Se precisar. É porque eu usei muito mesmo. Ele tá Isso aí surrado pegou mesmo. tua energia, né? Pega o Nossa, teu... aquele ali, eu acho que a pessoa não precisa nem perguntar. Acho que só Já vai na hora. falando, acabou. Agora, você as feiras, né? A gente tem hoje no estado de São Paulo, Minas também. Muitos lugares, muitos Rio lugares, de né? Janeiro. Rio de Janeiro. E como funciona? Você você trabalha nas feiras, você vai apenas para ver o que tem nas feiras ou tudo? Ai, se a gente vai pra ver o que tem, gasta um dinheiro. Então. Nossa, Esse é o problema, né? dá vontade de comprar tudo. E a gente que trabalha com isso nunca tá satisfeita. Ah, eu tenho uma pedra dessa, eu quero uma maior. Inclusive, assim, eu tinha uma loja, eu já fui comerciante também de produtos esotéricos. Então, vendia lá minhas mandalas, minhas imagens, vendia um monte de coisa. E então, assim, essas feiras, elas sempre trazem muita novidade, né? Então, eu sempre ia... antigamente, eu ia mais pra bisbilhotar mesmo, Tá. pra ver as novidades e tal. Mas, geralmente, quando eu vou, eu faço exposição dos materiais da loja, que eu tinha, que chamava Templo Místico. E também faço atendimento com o jogo. Então, eu atendo os clientes. Obviamente, não dá para ser uma consulta perfeita de 1 hora, que é o que eu gosto de fazer. Mas é uma consulta rápida ali de 30 minutos que dá para sanar todas as dúvidas do consulente, com certeza. Tá.
E dá para aproveitar muita energia, porque é muita cigana, é muito tarólogo, é muita gente. Então, a energia lá em cima. Mas agora eu tô indo mais para trabalhar mesmo, né? E para gastar dinheiro também. O que ganha ali já gasta um pouco já também, fica. né? Esse baralho aqui, eles estavam fechando, já tinha acabado, tava dando a última cliente, ele veio, eu falei, dá. Porque não deu tempo de eu passear, né? Porque muito cliente. Então, às vezes, acaba a feira e aí você ainda tá com cliente. Então, você acaba não conseguindo ver nada. E como muitas vezes tem que viajar, né? Tem feiras que você tem que viajar. Eu não vou para feiras de fora. É só aqui em São Paulo. Tá. Que hoje eu tenho uma pequenininha de 5 anos. Tá. Então agora fica um pouco mais complicado para mim deslocar. Mas também não cheguei aí em feiras fora daqui. Eu já fui em outros... Tipo, já fui na Bahia, mas não para feira mística, né? Fui para conhecer lá, porque é a terra do axé, né? Então você tem que ir lá, uma hora... Alguém tem que ir lá, quando a gente trabalha com isso, tem que ir lá conhecer. Porque Salvador é uma loucura. Agora, fala uma coisa para mim. Todo esse seu trabalho, ele produz um desgaste também seu. Total. Né? Eu creio que isso também é uma demanda que você tem que cuidar. Você faz isso? Sim, ai de mim se não fizer. Autocuidado. A gente tem que ter. Outro dia eu tava até conversando com a minha cabeleireira, falando pra ela, eu atendi 25 clientes num dia. Nossa. E eu fiquei... No outro dia, não existia Tamara, tava off aquele dia. Eu fiquei muito mal, muita dor de cabeça, dor de estômago, me sentindo muito sobrecarregada, porque você desgasta demais, você ouve muito problema. Gente, eu ouço muito problema mesmo. E assim, eu não reclamo, eu amo o que eu faço, a minha paixão, eu vivo disso, eu amo o que eu faço, mas é muito complicado. Então, eu tenho que me cuidar, eu tenho alguns assentamentos na minha casa, né? Eu cuido, sempre tô deixando as velas em dia, as quartinhas cheias, tudo bonitinho, para mim não ter problemas externos, porque já aconteceu de eu ter ataques espirituais, já fiquei doente, já sofri acidente, Sério? Inclusive, sim. Quebrei o dedo do pé umas 4 vezes. Nossa. Então, mas agora eu tô mais ligada. Tá. Como eu falei para vocês antes, né? Às vezes a gente tem uma preguiça, mas eu não posso ter preguiça, porque se eu não cuidar de mim, o próximo cliente, ele sente... eu não consigo ler. Eu fico confusa. A cigana tá falando e eu tô totalmente fora de órbita. Então, eu tenho que me cuidar. Eu faço meus banhos, faço, sim, os meus trabalhos, faço as minhas magias. Como eu atendo dentro da minha casa, não é dentro da minha casa, né? É um espaço que eu tenho na minha casa. Então, eu sempre estou fazendo toda segunda-feira é dia da defumação, sexta-feira é dia do banho de boldos, a branco, tem todo um esquema preparado para mim poder conseguir manter a minha energia, porque é bem complicado. Eu imagino. E hoje, com a questão da possibilidade do virtual, você atende Brasil inteiro? Sim, Brasil inteiro. Portugal, principalmente, o pessoal gosta bastante lá de Portugal. Nossa, que legal. Mas eu atendo o Brasil inteiro, muita gente de fora. Eu não falo inglês ainda. Se eu falasse, acho que eu atenderia mais. Mas o chat GPT tá aí para isso e ele me ajuda às vezes quando eu preciso. Mas eu atendo o Brasil inteiro, dentro e fora do país. E o interesse das pessoas é dentro daquela porcentagem, mais ou menos, que você passou, de amor, trabalho... A maioria é amor. A maioria das pessoas. Hoje o planeta está muito carente, né? A gente anda sofrendo tanto com tanta coisa, né? E às vezes um grito que você recebe de uma pessoa que você não está esperando é o suficiente para desandar uma relação, de repente, de anos. Eu tenho muitos casos de pessoas que estão passando por uma situação de depressão, relacionamentos muito difíceis, relacionamentos complicados. E aí, às vezes, a consulta ela vem também para trazer esse alívio, sabe? Da pessoa falar, não, pera, eu tô colocando muita coisa na minha cabeça, eu tô pilhando numa coisa que não existe. Então, isso também ajuda muito. Entendeu? Mas, 70% amor, com certeza. Mas sabe o que eu acho, Tamara? Hoje, as pessoas estão muito carentes de ter espaço de escuta. Pode ser também, né? As pessoas, elas não conseguem dialogar e falar... E às vezes nem podem também, né? Então, porque tem coisas que são íntimas, elas têm medo de falar e, de repente, aquilo também não ser usado de forma adequada. Então, eu acho que as pessoas estão muito carentes nesse sentido, né? E quando tem alguém para conversar, para falar e depois escutar uma orientação, isso acaba ajudando muita gente, né? Eu sou terapeuta às vezes, hein? Sou terapeuta real, e aí psiquiatra, psicanalista. Tudo, né? E aí vem aquilo que você falou lá no começo.
o cuidado com golpes, né? Porque, como a gente já disse aqui, né, no nosso bate-papo, as pessoas às vezes chegam muito vulneráveis. Totalmente. E se você é uma pessoa de má fé e começa a manipular, até onde você pode levar essa manipulação? Sim. Então, isso é muito perigoso, muito sério. Então, realmente, procurem pessoas responsáveis, pessoas referência, Sim. né? Como você Sim. mesmo disse. Porque Tem alguém... muita gente boa, sabe? Mas Sim. tem muita gente ruim. É que esse ruim aparece muito. É porque eles são muito fantasiados, assim. Aparece você vê aquela muito. mulher linda. Gente, tem umas mulheres que eu falo, gente, não é possível. Umas maquiagem, um negócio. Eu tento, né? Eu tenho que ter uma boa aparência também, pra ter a concorrência. Mas tem gente que você tá na cara, sabe? Uma coisa muito monótona, muito quadrada, muito lida, assim, muito lida. Então, assim, tem muita gente... E, assim, que nem eu tava falando antes. Não é que eu cobro caro na minha consulta, não é isso. Eu cobro justo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa. Eu tenho meu final de semana, eu não atendo aos domingos. Pessoa física fica on nos domingos. E a jurídica só de segunda a sábado. Então, assim, se eu, por exemplo, eu sou Tamara batizada pela minha cigana. Meu nome não é Tamara, mas eu não falo meu nome pra ninguém. Porque as pessoas têm que entender que eu tenho o meu nome, eu sou a pessoa física e a Tamara é a pessoa jurídica. Quem vai ajudar elas é a Tamara. A Tamara trabalha das 9 às 10 da noite e ponto. Depois desse horário, o que eu quiser fazer, eu vou fazer. O que eu quiser passear, eu vou passear. Vou sair com a minha família. Sabe assim? Porque as pessoas não têm limites. Eu já tive cliente que me ligou 3 da manhã. Nossa. 4 da manhã. 2 da manhã. Nossa. Teve um caso de uma pessoa muito especial pra mim, que eu amo muito hoje. Mas eu queria matar ela. Que tentou suicídio. E, tipo, só eu sabia onde ela tava. Eu não tinha como avisar ninguém. Então, assim, tem umas coisas muito loucas, assim. E aí, eu morria de medo de não atender. Eu falava, eu tenho que atender. Porque se ela estiver tentando se matar de novo, eu tenho que falar com ela. E, assim, então, eu parei de fazer isso. Eu não faço mais. Como também não faço mais atendimento para pagar depois. Isso também é uma coisa muito delicada. Outro dia mesmo, 10 horas da noite, me chamou. Ai, por favor, estou precisando. Amanhã eu te mando. Aí eu vou fazer. A cigana, cuidado, não faz. Eu, não, a cigana tá precisando, a cigana. Então faz. Aí não me pagou, simplesmente sumiu, me bloqueou. E é isso. E do mesmo jeito que o povo cai em golpe, às vezes eu caio no golpe também. Acho que foi a primeira resposta. Você falou sobre a lei da atração. Que eu acho que é algo que nas redes sociais tudo está sendo muito divulgado, muito falado. Mas eu acho que tem poucas informações de fato o que seria isso e o que é essa lei da atração pensada de forma séria e tal. Você pode explicar pra gente o que seria isso? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Né? Inclusive, atualmente estou fazendo um curso mais aprofundado sobre isso, porque eu quero entrar mais nesse campo, porque eu acho que hoje está sendo falado muito sobre isso. Mas é aquilo que eu falei um pouco antes. Às vezes, você pode perceber na sua vida, quando você quer muito uma coisa, depois de um tempo você consegue. E aquilo não foi só porque você trabalhou e teve dinheiro para conseguir, foi porque você atraiu aquilo. Então, assim, desde o momento em que você coloca na sua mente e, de alguma maneira, você projeta isso para sua vida e você trabalha isso todos os dias, porque é um trabalho de formiguinha, tem que ser todos os dias. Você precisa atrair isso de alguma maneira. Não é só fazer uma afirmação positiva. E óbvio também que o universo não vai trazer lá os 6 números da Mega Sena para você à toa, né, gente? Vamos combinar, não é assim. Mas você trabalhar isso de atrair de forma positiva, né? E, inclusive, eu estava lendo sobre isso também. Você precisa vibrar sentimentos bons, né? O medo e a raiva vibram muito mais do que outros sentimentos, então não pode. Você precisa vibrar o amor, a gratidão. Você precisa vibrar, de alguma maneira, o perdão também, que eu acho muito importante, né? Se você não está bem com alguém, se você tem uma raiva ali dentro de você, você está alimentando isso, você não está vibrando também. Então, a lei da atração nada mais é do que você praticar a gratidão. É meio clichê falar isso, mas é verdade. Você tem que praticar a gratidão. Você precisa atrair aquilo que você deseja no seu mais profundo, no seu mais íntimo. Como eu falei para vocês assim que eu cheguei, nós fomos predestinados por Deus para estar aqui, para viver o mais extraordinário, né? Eu acredito em outras vidas. Eu acredito que daqui a gente vai, se a gente não cumpriu a nossa missão, a gente vai para um outro lugar. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem papel fundamental nisso. Então, se você escolheu fazer mal para alguém, você não vai colher coisas boas, entendeu? E é basicamente assim que funciona a lei da atração, entendeu? Se você precisa plantar coisas boas e demandar para o universo coisas boas para você poder receber. Desde que seja um carro dos sonhos, uma profissão, enfim, não importa. Pode ser uma coisa pequena, esse cristal, sabe? Então, você precisa desejar no seu mais profundo e praticar isso todos os dias.
E outra coisa, né? Existe toda uma... O 1818 tem a ver com sincronicidade, né? Certeza que vai ter alguém que chegou aqui no podcast, está aqui na internet, fazendo lá suas pesquisas e chegou nesse episódio. Sim. Tem aquele que não, que já acompanha, tem muita gente que acompanha todos os episódios, legal, comenta, dá um retorno para nós, né? Ou seja, cada um é de uma forma. Mas pode ser que tenha alguém agora que falou, pô, eu queria entender mais sobre o baralho cigano, estou pesquisando, pô, chegou você. Então, isso talvez foi mentalizado, isso foi projetado, exatamente, isso foi pensado. Sim. Né? E a recíproca é verdadeira. Se eu estou lá mentalizando coisas ruins, né? Se eu estou lá com pensamentos nefastos, que não são legais, aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Né? Então, são questões que a gente precisa valorizar mais o nosso pensamento, né? O nosso mental, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, sim, a nossa prática verdadeira. Então, acho que isso é um combo de posturas que nós temos que ter e que isso ajuda bastante, né? Dentro daquilo que a gente luta, sim, nessa vida, né? Acho que é uma coisa que conecta. Vamos lá, Tamara. Tamara Sensitiva. Né? Isso aí. Nas suas redes sociais, sempre Tamara Sensitiva. O momento que você entende essa Tamara, talvez seja meio filosófico o que eu vou falar, né? Essa Tamara Sensitiva, né? Como você frisa bem, ela tem um papel, né? E a sua pessoa física tem um papel. Sim. Essa Tamara, qual o peso que essa Tamara Sensitiva significa para você em termos de responsabilidade nesse mundo? Como que você entende isso? Às vezes você sabe que eu não consigo nem me separar mais da outra pessoa. Eu acho que eu sou uma só agora. E eu acho que eu me identifico mais com a Tamara do que com a outra. Tá. Porque o que acontece? Como a gente falou muito aqui, né? A espiritualidade, ela traz... Eu tenho uma missão. E eu já sei qual é. E eu estou tentando praticar isso da melhor maneira possível. Então, a minha responsabilidade hoje é muito grande. Às vezes as pessoas acham que não. Mas, assim, quando uma pessoa me procura para fazer um jogo, eu tenho total respeito pela vida daquela pessoa, pela história daquela pessoa. Não importa se ela foi traída, se ela está traindo, se ela é amante, não importa. Eu não julgo ninguém. Eu estou ali para fazer o meu papel, que é trazer uma palavra de conforto ou dar um conselho, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por tudo que aconteceu comigo até hoje. Eu sou muito feliz no que eu faço. E eu sei da importância do meu trabalho e da importância também de eu estar aqui hoje falando isso para as pessoas ouvirem. Porque você ser espiritualista, você trabalhar com a espiritualidade, você ser um cartomante, um tarólogo, não importa. A sua manifestação espiritual na Terra. Né? Deus te deu esse dom e você tem que usar da melhor maneira possível. E tem a responsabilidade, porque muitas pessoas como eu falei, casos de pessoas que tentaram suicídio. E se eu não tivesse ali para falar com ela naquele momento, o que podia acontecer? Ia ter uma família chorando porque alguém tem... Ai, frescura. Não é frescura. Né? É muito importante. Então, eu dou muita importância a tudo que eu faço, a cada palavra que eu digo, que sai da minha boca. Eu tomo muito cuidado com tudo que eu vou falar, porque pode ser interpretado de uma forma ruim, de uma forma negativa, né? Então, assim, a Tamara tem um peso gigantesco para mim. E eu amo o que eu faço. E eu tenho muita seriedade no meu trabalho, porque eu acho que quando você está falando da vida do outro... Por exemplo, quando você vai pintar um cabelo, você não gosta, cara. Mas aí você pinta de novo, tá tudo bem. Mas e quando você vai fazer uma cirurgia, que a gente já viu na televisão isso? Sim. Vai fazer uma cirurgia no braço, amputa uma perna, aí já não dá mais para resolver. Né? Então, o meu trabalho é basicamente assim. Se eu falar uma besteira, eu posso acabar com a vida de uma pessoa, com a profissão, com o sonho, com o desejo, com o relacionamento. Então, eu tenho muita responsabilidade e eu acho que todos deviam ter. Em todas as profissões. Sim, né? De modo geral. A gente, infelizmente, vê na mídia aberrações de erros. Coisas absurdas. De todas as áreas. Né? E a pessoa, às vezes, na confiança, acaba indo, ou até por não ter uma condição financeira
que possa ir o maior especialista. E aí também uma coisa que impacta também no meu trabalho, né? É. Porque as pessoas veem lá o meu conteúdo, às vezes vem o meu Instagram e acham que é caro. Nossa, deve ser uma fortuna. Não é, gente. A partir de R$20. Então não é nada. Todo mundo pode ter. Às vezes não, né? Não posso falar todo mundo. É. Mas é fácil você conseguir R$20 hoje, eu passo cartão também. É. Então não precisa ter esse medo. Você tem que sempre ter muita responsabilidade. Sim. Até no próprio cliente, para procurar um especialista, ele tem que ter responsabilidade também, né? E a Tamara Sensitiva hoje, ela está no YouTube, nas mídias? YouTube não. Eu, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, uns 8 anos, eu acho, 8, 9 anos, tava meio que começando o pessoal a fazer live, jogando carta, darará. E eu tinha um Facebook, nossa, dava tipo 2.000 pessoas nas minhas lives. Era impossível atender todo mundo. Muita gente perguntando muita coisa. Só que aí, o que aconteceu? Foi um período que eu estava muito ocupada com clientes presenciais, então eu não estava tendo tempo para me dedicar. É que não estava nessa cultura ainda do online. Ai, gente, do porque hoje, meu atendimento Deus, online, hoje né? tá um caos. Aquele TikTok tá um caos. Gente, não tô falando mal. Por favor, amigos de profissão, não me xinguem, mas tá um caos. Virou uma baderna. Qualquer um põe um lenço na cabeça, bota um negócio lá e fica lá. Vou responder. Gente, não pode. Eu faço live às vezes no TikTok. É @tamarasensitiva com H. Tamaras.sensitiva, eu acho. Preciso confirmar. E aí no Instagram eu tô @tamarasensitiva. Eu tenho 2 perfis, na verdade. Porque um perfil eu fiz pra fazer só a divulgação, sabe? Aquelas turbinações de publicação, enfim. Sei. Então, mas eu não tô no YouTube. Eu tenho muita vontade de voltar pro YouTube, assim, voltar a fazer vídeos pra colocar no YouTube, né? Ensinando banho, simpatias, porque eu acho muito legal. O público gosta. E às vezes a pessoa não tem condição financeira mesmo de pagar um jogo, né? E eu acho legal. Eu faço live, às vezes, no TikTok. É bem legal. É. Mas eu acho que antigamente era melhor. Era mais legal antigamente. Porque hoje em dia tá muito, muito banal. Tá todo mundo... E na live... Na real, eu ia perguntar justamente isso, porque a gente sabe que as redes sociais, ao mesmo tempo que ela é um caminho para divulgar e acabar com estereótipos, que a gente sabe que, infelizmente, a mídia sempre criou vários estereótipos em relação, inclusive, Sim. essa ideia dos oráculos, tarô, baralho e tal. Mas, ao mesmo tempo, existem as pessoas que usam isso de uma forma muito performática, né? E eu imagino Total. que deve ser muito difícil para você ver isso e falar, nossa, eu sou séria. Mas, ao mesmo tempo, você não cria uma força em você. Eu vou ser uma representante que leva a verdade ali com seriedade e tal. Como que funciona isso pra você? O problema é que, às vezes, a verdade não agrada. E ela também não é comprada. Às vezes, a verdade não é comprada. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. Não dá pra... Não dá pra ter força com esse pessoal. Não dá. E assim, é uma coisa bizarra. É gente gravando o trabalho, sendo feito ao vivo, falando, você quer participar desse trabalho? Manda aí o Pix, sei lá, R$50. Não, gente, não façam isso. Vocês não sabem o problema que vocês estão entrando, né? Vocês estão jogando a sorte de vocês no vento, igual dizia Jade da novela. Não joguem a sorte de vocês no vento. Por favor, procurem uma pessoa de responsabilidade. Eu tento ser muito transparente sempre. Que nem, às vezes a pessoa faz o trabalho comigo e fala, você vai mandar foto? Eu já mandei muita foto de trabalho pro cliente. Sabe o que o cliente fazia? Eu vou mostrar pra minha amiga. Mandava pra amiga. Vou mostrar pra minha mãe. Essas fotos rodavam, assim, absurdamente. Eu cheguei a ver fotos dos meus trabalhos em anúncios de outras pessoas. Nossa. Tem noção? E a pessoa passando a perna roda nos outros com a minha foto lá, com a minha cara. Não dá, não mando mais foto de trabalho pra ninguém. Tá. A não ser que a pessoa esteja fora do país, esteja muito insegura. Nossa, você tá no Brasil, eu não tenho como te achar. Gente, me acha na rede social. Mas quer me achar? Vamos fazer. Aí eu faço a videochamada. Vamos fazer por videochamada. Seu trabalho tá aqui, olha aqui o seu nome, fulana de tal, ciclano de tal, e acabou. Aqui no Brasil tá muito complicado. Dentro do Brasil tá muito complicado. E o povo também hoje, bens a Deus, não sabe esperar o tempo das coisas, acha que tudo é assim, ó. Gente, magia não é mágica, né? Às vezes a pessoa faz o banho, olha, eu não senti nada. Já quer que tomar o banho, parece que quer que o resultado faz assim, né? Mas imediato. não é assim que funciona. Então, o trabalho espiritual, ele tem um tempo. Óbvio, tem casos que a gente consegue resolver em 24 horas? Tem, gente, claro que tem. Tem coisas que dá para resolver assim, mas não instantaneamente, não existe. Tá. Entendeu? A partir da consulta, a gente vai ver o caso da pessoa e vai destinar se é um banho, se é um cristal, se é um benzimento, se é um trabalho, se é um ritual, se é uma magia. Entendeu? Entendi.
Agora, nós temos uma pergunta oficial no programa. Você já assistiu alguns episódios, você Já. sabe. Que é para a Tamara, o que é Deus e tempo sobre a sua visão. Acho que Deus não tem uma palavra para descrever. Deus é tudo, Ele é todos, Ele é perfeito. Ele não se tem palavras para descrever Deus. E o tempo, para mim, eu acho que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. De tudo que a gente pode ter na nossa vida. De um carro de luxo, uma casa, porque o nosso tempo é algo que a gente não pode recuperar, né? A gente não pode voltar ao tempo, a gente pode refazer, né? De novo, olha, eu não joguei bem, eu vou jogar de novo, aí dá. Mas você voltar ao tempo, não. Então, Deus e o tempo, para mim, são as coisas mais importantes que a gente tem, o ser humano tem de presente. Deus deu para você de presente o tempo. Então, aproveite, use ele com sabedoria. Não perca tempo com bobagens, com pessoas negativas, pessoas tóxicas. Segue sua vida para frente e aproveite o seu tempo. Muito bom. É isso. Tamara, a gente também pede uma mensagem final. E eu queria saber se é possível você retirar uma carta pra gente e fazer a sua mensagem final também usando o baralho cigano, porque eu fiquei muito curiosa, eu achei muito lindas as cartas. E se fosse possível você deixar a sua mensagem final também com uma retirada de uma carta, ia ser interessante. Vamos lá, então. Vou fazer uma mensagem para todo mundo que está aí vendo esse vídeo nessa hora, nesse momento. Mentaliza algo na sua mente aí. Vocês que estão aqui também, mentalizem em algo no coração de vocês. Vamos ver o que a cigana vai dizer aqui para você nesse momento. Carta da criança. Tá dando para ver aí? Deu? Essa carta é a carta que fala da esperança. É a carta que fala que nós precisamos amadurecer melhor as nossas ideias. Essa carta, ela nos faz refletir também sobre a nossa ingenuidade. É isso? Não sermos pessoas ingênuas. Não seja ingênuo diante dos problemas. Tenha força para você conseguir superar esse problema. E se você está com algum projeto que tem que desenvolver, agora não é o momento de arriscar, tá bom? Essa carta, ela fala muito também sobre o novo. Então, sejamos um novo nesse mundo de tantas coisas negativas e de tantas coisas ruins que estão acontecendo, tá bom? Ficou bom? Ficou Nossa, ótimo. muito legal. Agora, Tem mais alguma pergunta? Ah, não sei. Eu acho que era legal, Era legal. a última carta, né? Mandando um conselho geral Tá para as bom. pessoas que estão Boa, assistindo. pode ser. Né? Boa. Vamos ver. Eu acho que é muito generalizado, Sim, mas não, um acho conselho legal. para quem tá nos assistindo. Acho que é legal. Eu puxei essa carta umas 4 vezes aqui, Foi. sem querer. Verdade. De novo, carta dos pássaros, é a carta do tempo, né? Que foi tanto falado agora. Então, assim, não perca tempo com nada que esteja te estressando, te aborrecendo. Essa carta, ela fala muito sobre nós termos que saber que tudo que acontece na nossa vida é passageiro, seja isso bom ou ruim, né? Às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, você não está sabendo o que fazer. Calma, coloca as cartas na mesa, relaxa, espera que o tempo certo as coisas vão acontecer, tá? E não fique aflito aí com os problemas da sua vida, isso também vai passar. Muito Carta bem. do tempo no podcast 1818. Que Fala loucura! tanto Que sobre o fala tempo. tanto sobre o tempo, a gente discute. Isso é um foco de interesse nosso, né? Sim. Que é entender o tempo, né? Nada Se é por que- acaso. Se é que Nada há, é né? por acaso, por de acaso. forma nenhuma. Eu sempre costumo dizer para os meus clientes, para todo mundo que chega até mim, inclusive essa mensagem que vocês ouviram aqui, que vocês também ouviram aí em casa, não é por acaso, né? Tudo tem um tempo, um Faz porquê, sentido, um né? porém. É. Não adianta a gente correr, né? É. As coisas chegam até nós de alguma maneira. Agora, Tamara, para finalizar, antes de eu encerrar o programa, né? Deixa aqui seus contatos, seu Instagram, enfim, por onde. A pessoa quer encontrar a Tamara como? Eu vou passar. O meu Instagram é @tamarasensitiva, direto, sem ponto e vírgula. E o meu telefone é DDD 11 96838 4586. Nesse número você vai falar diretamente comigo. Eu tenho também o TikTok, que é @tamara.sensitiva, Tamara com TH. No Instagram é TA, tá? No TikTok é TH. E é só você entrar em contato comigo lá, vamos fazer um jogo. E para você que tá vendo esse vídeo, falar que viu esse vídeo, vai ganhar de presente lá uma simpatia, um ritual, pode ser um benzimento, alguma coisa que possa te ajudar
a enfrentar uma situação que você esteja passando agora. Olha Muito bem. só. Esse é o cupom 1818. É isso aí, isso É aí. o cupom 1818. Então, quem falar para Tamara, olha, o cupom 1818, ela já vai entender o caminho que levou até ela, E né? lembrando que tem os links todos aqui na descrição, é só entrar na descrição do vídeo, vai estar todos os links e deve ter aparecido no CGzinho aqui da tela. Isso, muito bem. Muito obrigado pela sua Obrigada a presença. vocês. Foi um programa muito legal, muito leve, muito, né, bom. tranquilo. A energia aqui é boa. Foi muito bom mesmo. Obrigado, né? Num dia tão complicado. Como Muito, não, né? São Paulo, todo dia é um dia de Todo trânsito. dia difícil. É quase, não tem mais o que falar, né? Não, e só pra contar, né? Eu tava vindo um trânsito lascado e furou o pneu do meu carro. Sim. Mas tá tudo bem. Aí fechou. Aí fechou. Aí é vida urbana, no sentido literal da Mas pra coisa. você ver que mesmo que algo tente atrapalhar o seu caminho, Não, chega. tem E que no final, persistir. o resultado sempre vale a pena, né? Sim, Sim. com certeza. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E ela já deixou todos os contatos, né? Ficou aqui na tela também. Então fiquem à vontade para dialogar com a Tamara Sensitiva. Bem, então eu vou pedir para todos vocês, claro, se inscreverem no canal, divulgar muito, compartilhar muito em todas as redes que vocês possuem. Isso é muito importante para a relevância do programa e do projeto. E eu finalizo mais uma vez agradecendo a Lute Benedetta, que é uma loja, um site, né, de velas E aromáticas, aromas, isso. né, que são sensacionais. Sim, ela tem a coleção dos elementos, tem várias coisas muito interessantes que E vale a pena. A Sim. qualidade é incrível, então vale a pena dar uma chegada lá no site, então Eu depois a Ana passa os detalhes. Tem tudo aqui na descrição. É. Bacarim English English School, tem que agradecer o Rodrigo Bacarim pelo apoio que ele nos dá. Não posso esquecer também a Noesis, que é um portal de psicólogos que atendem brasileiros que moram fora do Brasil, né, que estão lá tentando a vida, ou fazendo um intercâmbio, ou está trabalhando, estudando, enfim, e que precisa de um aporte de psicólogos especializados. Então procure a Noesis, também está aqui para vocês chegarem até ele. E, claro, os nossos colaboradores, né? Porque a gente também tem pessoas que acreditam nesse projeto e também nos ajudam. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial. E esse agradecimento vai para o Diego. Eu não vou entrar em detalhes, ele sabe, mas eu me sinto, não na obrigação, porque aí perderia um pouco o sentido, mas eu me sinto verdadeiramente o meu espírito dizer muito obrigado, Diego, você sabe por que eu estou dizendo isso. O Diego está aqui, ele é o técnico de tudo isso daqui, mas eu acho que isso é muito importante quando a gente cria relações de amizade e laços de irmandade. Alguns reconhecimentos, eles são fundamentais, né? Então, meu muito obrigado. E a todos vocês que acompanham o nosso programa, muito obrigado pela audiência e vamos assistir aqui a Tamara o programa inteiro, né? E vamos divulgar para muita gente. Isso aí. Pessoal, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio.